Estamos em mais uma quarta-feira aqui reunidas para prosseguirmos nos comentários do livro do Hamed, Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, e hoje introduzindo o capítulo que fala o triunfo e o reverso. Vamos dar início? Deus lança em várias direções benefícios fecundos e infinitos, espargindo em toda parte o perfume do seu conhecimento. Ele, como as flores, não solicita a admiração alheia, não faz distinção das pessoas, traz em sua essência o aroma. Distribui sua fragrância de sabedoria ao vento que passa e atravessa os extensos campos e planícies, perfumando a tudo e a todos. O ser desperto usa o silêncio e observação para distinguir a luz e a sombra. Identifica-se com a força excelsa e universal para discernir verdadeiramente o que é derrota e o que é triunfo. Interessantíssimo, né? Eu gosto já quando ele frisa nessa parte, em toda a parte o perfume do seu conhecimento. Jesus esparge em todos os cantos, de todas as formas, está ali o seu perfume do seu conhecimento. E aí, o que que caberia a nós? Esse silêncio interior, né? Essa profunda conexão mesmo com a vida, para conseguir visualizar esse doce vento e esse perfume que está disponível para nós, mas muitas vezes a gente não percebe. E ele fala, traz em sua essência o aroma que distribui a fragrância da sabedoria em tudo. Então, a fragrância da sabedoria tem tudo. Naquilo que muitas vezes a gente considera o mal, naquilo que a gente considera bem também, mas está em tudo. E é interessante porque ele mostra ali, né? Faz essa observação, esse silêncio interior e essa observação para entender o que que de fato é sombra e o que que é a luz. E como a gente fala que a gente vive nessa dualidade, que muitas tradições orientais falam sobre isso também, que esse mundo é dual, o mesmo acontecimento, muitas vezes trágico, muitas vezes difícil, existe um bem oculto e uma beleza e um perfume oculto, que muitas vezes, de imediato, a gente só consegue visualizar aquilo que a gente considera ruim porque não foi provavelmente aquilo que a gente queria viver, da forma como a gente gostaria de viver, mas se a gente for olhar para trás, né, olhar profundamente aquela questão, em geral, é só quando a gente passa por ela, naquele momento, muitas vezes vivenciando a situação, a gente não percebe de imediato, mas se a gente sabe olhar para trás, a gente muitas vezes percebe essa beleza na dor, essa beleza naquilo que foi difícil, naquilo que muitas vezes a gente considerou um mal até. Então, é bonito como essa fragrância da sabedoria e da vida está presente e espargida em tudo. E só com esse silêncio interior de fato, né, com essa observação atenta da vida, que a gente sabe ver o que que é luz e o que que é sombra. Então, muitas vezes também, um acontecimento que a gente julgou extremamente prazeroso e feliz até, alegre naquele momento, muitas vezes, a longo prazo, aquilo vai considerar uma queda terrível para a nossa alma, para o nosso espírito imortal. Então, é perceber que mesmo dentro de algo que a gente julgou muito bom, muitas vezes estava ali um mal que a princípio a gente não pôde visualizar, mas que depois foi sim um mal muito grande. Então, a perceber essa dualidade das coisas que existe, como muitas vezes os nossos julgamentos são falhos, né? Em algumas lições anteriores, quando ele fala sobre julgamento, é isso. A gente julga a partir da nossa visão espiritual, que ainda é muito pequena, porque o degrau evolutivo que a gente vive ainda é realmente inicial. Então, muitas vezes, aquelas grandes dores, os grandes males, se a gente souber passar por elas de uma forma serena, com esse espírito de aprendiz, o quanto de ganho espiritual e muitas vezes material mesmo, a gente não tem, né? Mas vindo através de um revés, né? Muitas vezes escondido ali em algo desagradável, que a gente considerou até como uma desgraça, às vezes, dessa graça que ainda não estava por nós revelada, que a gente não conseguiu visualizar de imediato, mas dessa desgraça que então, a longo prazo, se tornou uma graça maravilhosa na nossa vida. Então, é perceber, será que a gente tem esses olhos de ver, olhando o nosso passado, olhando quem nós somos, quem éramos, se algum momento, se algum acontecimento desses que a gente considerou mais infeliz ou desgraçado, que muitas vezes a gente dá essas denominações, se não foi um bem,
oculto, maravilhoso, e que nos transformou e que nos fez estar onde estamos e ser quem somos também por conta de tudo isso. Bonito, né? A divindade utiliza a tristeza para que possamos alcançar a alegria de viver. Olha que interessante. Então, ele vai comentar muito sobre essas dualidades, né? E não é só Hamed. Mas um pouco para frente a gente vai comentar sobre uma lição de Emmanuel do Pão Nosso, que também ela se chama Êxitos e Insucessos. E ela comenta muito um pouco dessa dualidade também na vida. Então, muitas vezes é isso. Deus utiliza a tristeza para nos mostrar o que é alegria. A gente já comentou aqui também, muitas vezes a perda de algo, de alguém, vai representar para nós essa necessidade que a gente não via de reconhecer as coisas, né? Ao vivenciar muitas vezes situações mais desafiadoras, mais difíceis, quando a gente vivenciou uma situação mais tranquila, mais feliz, a gente soube aproveitar melhor aquilo, e ter uma maior gratidão. Então a gente aceita mesmo desses ciclos da vida que muitas vezes estão no alto, mas muitas vezes nós estamos no baixo, né? E a gente intercala isso para aprender melhor a passar por ambas as fases, porque dentro de cada uma delas tem um aprendizado muitas vezes oculto, muitas vezes que a gente passa a vida inteira considerando só essa parte negativa, mas sem pensar assim nessa dor que eu considero uma dor tão grande, nessa perda que eu considero algo que para mim foi tão difícil. Que bem oculto, já que o mundo é dual, que bem que existe aqui dentro, e existe. Conversando profundamente com a vida, a gente vai entender essa fragrância divina mesmo em todos os acontecimentos, essa harmonia em tudo. Por mais que muitas vezes a gente se revolte, não aceite, não goste de estar vivendo o que está vivenciando, né? Mas perceber, existe essa fragrância bonita, essa beleza em tudo. Não raro a enfermidade para nos mostrar o valor dos sentimentos e dos pensamentos. Às vezes, é, só ao perder a saúde que a gente vai entender o valor, né, dela, vai entender também o valor da gente mudar a nossa própria vida, pensar diferente, agir diferente, ser uma pessoa melhor, né? Em muitos casos é isso que você vivencia. Ao vivenciar ali uma enfermidade, às vezes, muito dura, o indivíduo, se ele sabe aproveitar a oportunidade, ele modifica completamente a sua vida, modifica completamente quem ele é. E aí sim modifica a sua vida. E aí muitas vezes a doença até desaparece, né? A perceber, muitas vezes vai ser isso que vai trazê-lo para o despertar de algo mais transcendente, né? De tempo em tempo faz uso da privação de algo ou de alguém para nos ensinar a dar valor ao momento presente. Olha que bonito, né? Muitas vezes a gente está tão acostumado a ter algo, ter alguém, e não dá valor àquilo. E muitas vezes é ao perder aquilo que a gente vai pensar assim, nossa, mas isso era valoroso, por que que eu não aproveitei? Por que que eu não dei valor, né, enquanto era tempo? Então, aprende a usar, aprende a ser grato por tudo aquilo que tem, né? Muitas vezes vivenciar essas perdas, a gente passa a ser o quê? Grato por quem está na nossa vida, por aquilo que a gente tem, e que muitas vezes a gente não dava valor, já considerava conquistado, já considerava ganho, e não. A vida é essa construção mesmo, né? Em outras ocasiões, lança mão da apatia para nos instruir sobre a importância da criatividade. Então, é interessante porque a gente vivencia uma sociedade hoje um pouco assim, um pouco mais apática, né? Um pouco mais sem sentido, de não se sentir nem triste nem alegre, esse momento mais apático da vida. E muitas vezes é um convite para a gente olhar mais profundamente para dentro de nós e para reconhecer que dentro de nós tem talentos inexplorados e potenciais que, se a gente souber de forma perseverante, corajosa, trazer à tona ou perseverar já naquilo que está começando, muitas vezes esse é um ganho gigantesco para a nossa alma. Mas precisa do quê? Precisa desse incômodo, dessa apatia, das coisas não parecerem ter muito sentido no primeiro momento, para que as buscas se iniciem. Olha que interessante, né? Essa pedagogia da vida. A divindade vale-se da desordem mental para ministrar a lição da necessidade vital do silêncio. Então, nesses momentos de perturbação mental, é que a gente entende que para nossa própria saúde mental a gente vai precisar do silêncio. Por que que eu estou sentindo assim? O que está acontecendo na minha vida? Quais são as consequências das coisas que eu penso? Né? Então, é a partir dessa desordem mental
que a gente passe então a entender, o silêncio é importante, preciso entrar dentro de mim e descobrir o que está acontecendo. E é isso, muitas vezes é igual a doença, né? Muitas vezes a gente está tão distante de nós, está tão desconectado da vida, que a gente precisa fisicamente, seja dessas desordens físicas, né, manifestadas nas próprias doenças, quanto dessas manifestações psicológicas mesmo, seja de ansiedade ou de depressão, para falar, pera, tem algo que é importante que eu estou deixando de lado. Deixa eu entrar dentro de mim e ver. Deixa eu fazer silêncio. Deixa eu me observar. A partir do quê? Dessa desordem mental. Porque se não fosse isso, muito provavelmente a gente não buscaria se entender, não buscaria sentidos para a vida, não buscaria pensar em coisas diferentes, né? Modificar mesmo a nossa trajetória. De quando em quando faz uso da inércia, para que possamos perceber a importância revitalizante do trabalho. Então, faz uso da inércia, né? Para mostrar o que? O trabalho é importante. É o trabalho que vai gerar essa vida. E é interessante porque o trabalho visto de uma forma positiva, né? No sentido de mover a nossa alma em prol de algo que realmente é importante para a gente. Então, que é inércia e estagnação. Então, muitas vezes, ao viver muito essa inércia, esse período de estagnação, tem uma hora que a gente fala, eu entendi, preciso trabalhar. Está na hora de crescer, está na hora de crescer na vida. Né? E muitas vezes, a partir dessa não ação em excesso, né? Muitas vezes utiliza a soledade para nos ensinar a respeitar a intimidade alheia. E eu percebo muito isso da soledade, de estar em paz consigo mesmo, né? De realmente alterar essa vida interior bonita, serena, de aceitar ali essa solidão, que não é uma solidão de ausência de pessoas, mas de profundo preenchimento de si, a gente passa a respeitar mais as pessoas, os limites das pessoas, a intimidade alheia, porque a gente percebe que a gente também precisa disso, e o quanto é reconfortante, né? E o quanto, ao fazer isso com regularidade, isso nos preenche tanto que ao entrar em contato com o outro, a gente vai entrar em contato com qualidade, dando o nosso melhor afeto, não um afeto carente, não um afeto de falta. Então, ao desenvolver isso dentro de nós também, é que a gente vai entender muito a necessidade de deixar ao outro, né? Fazer esse silêncio interior, essas observações, de ter essa intimidade mesmo, e de respeitar profundamente esse outro ser humano. Deus costuma aproveitar as mágoas para que possamos aprender a impor limites nos relacionamentos, né? Então, muitas vezes é isso, a gente se sente magoado por quê? Porque provavelmente criou expectativas irreais, né? Porque provavelmente não soube colocar limites. Então, a mágoa também é uma forma de falar, eu talvez tenha ultrapassado o meu próprio limite, tenha deixado de estabelecer quais eram as bordas do relacionamento, da relação, então por conta disso me sinto magoado. Hoje mesmo eu vivenciar a realidade, né, ao se sentir magoado, toda essa desilusão a respeito de quem a gente imagina que a pessoa é, mas muitas vezes ela não é. Né? Muitas vezes a gente sequer consegue enxergar em verdade o outro ser humano, que a gente está tanto tentando projetar os nossos anseios, aquilo que a gente deseja que o outro preencha e seja na nossa vida, que pouco a gente tem mesmo esse olhar mais genuíno de olhar para o outro e falar quem você é, o que você precisa de desenvolver, qual é a sua melhor parte, o que eu posso contribuir. Né? Em geral, não. A gente não coloca limites e depois se magoa. Mas não deixa de ser um convite. Estabeleça limites. Não permita que a outra pessoa também te machuque, porque é uma permissão nossa, né? E é engraçado que é isso. Apesar da gente não ter o controle sobre se o outro vai jogar esse lixo mental e emocional em nós, é do nosso controle se a gente vai receber ou deixar que isso entre na nossa casa. Jogar até pode, mas que isso entre, permaneça e fique dentro da nossa casa, isso é uma escolha nossa. Então, também criar esses limites. Não pode me machucar. Não pode me machucar emocionalmente, não pode me machucar mentalmente. Outras vezes emprega a aflição do conflito, para que possamos atingir a realização pessoal e flexibilizar a consciência. Então, é interessante, né? A partir desse conflito, muitas vezes a gente começa a atingir a realização pessoal. Interessante, né? Pensar sobre isso, porque muitas vezes a partir desse conflito e a partir de se sentir de algum modo desgostoso, incontente com alguma coisa, é que a gente vai procurar se desenvolver, procurar e falar assim, olha,
Deixa eu olhar para mim, deixa eu focar mais naquilo que eu posso realizar na minha vida, naquilo que eu posso modificar em mim, deixa o que é o do outro ser do outro, deixa eu focar mais nisso que é importante de fato para mim. Então, ao vivenciar esse conflito, a gente consegue muitas vezes atingir essa realização pessoal e também flexibilizar a consciência, ou seja, será que realmente eu preciso que a minha ideia seja validada? Será que o outro precisa pensar como eu? Porque muitas vezes a gente vê o conflito como algo em que há duas partes opostas e que uma vai ganhar. Quando não, na verdade, você pode entender o ponto de vista do outro e muitas vezes até mudar de opinião. Então, é através desse aparente conflito, né, que a gente vai muitas vezes mudando também a nossa consciência, evoluindo também. Comumente nos serve dos desânimos para nos mostrar a necessidade de escutarmos a voz do coração e a verdade, né? Quanto de depressão, no final das contas, se a gente parar um pouco para pensar, muitas vezes é essa falta de sentido de vida. E essa falta de sentido de vida, por quê? Porque muitas vezes não soube se conectar profundamente ao seu coração, àquilo que veio fazer aqui, aos potenciais que tem para desenvolver, aos talentos que tem, né, para mostrar ao mundo, para contribuir com o mundo. Então, muitas vezes utiliza desse desânimo mesmo, desse mundo que a gente vive, às vezes muito depressivo, mas o que no final das contas é um convite, um chamado da vida de, olha, talvez essa tristeza tão grande, esse desânimo tão intenso, porque é seu coração querendo que você olhe, né, para dentro dele e tenha uma vida mais compatível com isso, uma vida mais genuína, porque a gente vai perceber que a felicidade é se não isso, a gente ser quem a gente é. E ter essa paz de consciência de que a gente está dando o nosso melhor. Na existência humana, o reverso é a outra face do mesmo contexto. Olha que interessante. Parece estar em posição oposta, mas não está. É outra forma de ser visto. Então, não são coisas contraditórias, né? Pelo contrário, é só uma forma. Então, o mal, será que é mal? Será que aquilo que a gente considerou, né, desgosto é realmente desgosto? Qual é o outro lado do desgosto? O reverso é o outro lado da moeda. E é muito interessante porque nessa lição do Pão Nosso, o Emmanuel vai falar a mesma coisa, né? Que é a psicografia do Chico, mas pelo Emmanuel. E aí, o capítulo 56 chama Êxitos e Insucessos. Olha só. Em cada comunidade social existem numerosas pessoas demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo da evidência. São justamente os que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Então, aqueles que mais têm essa necessidade, essa vontade de evidência, muitas vezes são os que mais desastrosamente, ao, por exemplo, chegar a postos de maior evidência, acabam desastradamente acabando com a sua vida, com a sua reputação, com aquilo que lograram, né? E olha por quê. Quase sempre os que aprenderam a suportar a pobreza, que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Então é muito interessante, quase sempre, claro. Não são todos os contextos, como ele deixa bem explícito aqui, mas muitas vezes é ao suportar essa privação material, suportar condições mais adversas, que ao ter melhores condições, a gente sabe melhor aproveitar isso. Olha isso que ele chama de êxito e insucesso, né? Então, aquilo que a gente consideraria um insucesso, que é, olha, eu tenho poucos recursos materiais, mas se eu sei extrair o aprendizado disso, ou seja, ao ter poucos recursos, eu sei priorizar o que importa, eu sei considerar o que de fato é importante e a vida realmente fazer esse reverso, que seria ao ter recursos materiais, então eu vou aprender a gastar com parcimônia, com equilíbrio, nas coisas que realmente importam. Então, muitas vezes é na privação material que, ao ter dinheiro depois, a gente sabe melhor aproveitar e melhor administrar os recursos. Por essa razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é muitas vezes causa de crime, separatismo e perturbação. Então é muito interessante, né? Porque muitas vezes crianças que já vêm de uma família um pouco mais abastada, de recursos materiais mais consideráveis, muitas vezes por não ter trabalhado para conquistar aquilo, aquilo é muitas vezes não motivo
de uma vida mais confortável no sentido espiritual também falando, né? Material será, mas muitas vezes é causa de perturbação, ou seja, muitas vezes é causa de mesmo uma caída do espírito, quando seria um motivo, já que tem recursos materiais, pode então focar em tantas outras coisas, pode desenvolver tantas outras coisas, mas pelo contrário, muitas vezes esse excesso de facilidade, por ele não ter conquistado tudo aquilo, é como se primeiro ele não desse valor e muitas vezes isso fosse ainda um caso de perturbação. Interessante, né? E causa de crime, muitas vezes, é o que a gente vivencia ainda na nossa sociedade também, né? Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço ativo, do esforço próprio, ou seja, você tem que se esforçar você para conquistar aquilo que é o melhor, e da cooperação afetiva. E de dar todo o suporte, né, afetivo, o suporte espiritual ali, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade ou preguiça. Então, se muitas vezes os recursos materiais eles são neutros, né? Vai depender da destinação que a gente der. Então, se forem pais realmente que souberem educar os filhos, vão falar, olha, você precisa se esforçar, ter esse esforço próprio para conquistar suas coisas, para evoluir na vida, né? Para cooperar afetivamente com os outros seres, mas se são pais mais egoístas, vão fazer o quê? Muitas vezes criar esses filhos sobre bases também egoístas, consequentemente, e muitas vezes é isso. Vão se tornar inúteis ou preguiçosos. Já tenho os recursos materiais, então não preciso fazer nada na vida. Minha vida está ganha. E aí não cria nada, não constrói nada, não desenvolve nada na vida. Então, aquilo que era para ser aparentemente um bem, que é ter recursos materiais, se torna em algo extremamente desastroso para o espírito, né? Paulo de Tarso, na lição A Igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no qual se reporta o equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. Então, há lições a serem aprendidas no momento de abundância, há lições a serem aprendidas no momento de escassez. Qual é o melhor? Os dois. Né? O que ele fala, o discípulo tem que aprender o equilíbrio, mas aprender a extrair as lições de todos os ciclos que está vivenciando. Na escassez, tem um aprendizado que não vai acontecer na abundância, aprendizados que não se darão na escassez. E aí, inclusive, ao vivenciar essa falta, como o Hamed foi comentando ali, né, em várias dessas coisas, ao perder, muitas vezes, há um ganho espiritual muito grande, muitas vezes material também, que a gente aprendeu o que não fazer, ao que melhorar da próxima vez, ao que transformar, né? O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. Olha só, são duas taças, o sucesso e o insucesso, mas no final das contas guardam a mesma finalidade, o aprendizado. As experiências são neutras. O que vai diferenciar é qual o aprendizado, qual a lição que a gente soube extrair, transformar a partir disso. Mas tem a mesma finalidade, nos fazer crescer e evoluir. Nisso reside o êxito, a ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro, ou seja, encontra no êxito, um licor para embriaguez e no segundo, fel para desesperação. Então é interessante, né? Porque como a gente tem essa visão muito limitada das coisas, se a gente vivenciar algo que a gente considera como sendo esse êxito, muitas vezes a gente se embriaga e aquilo é motivo para uma perda espiritual muito grande, né? Porque ao ficar ali mais acomodado, mais preguiçoso, não querendo evoluir por conta desses êxitos, a gente acaba realmente fragmentando a nossa alma, né? Piorando as nossas situações espiritual. E muitas vezes, se a gente vivencia situações que a gente considera como sendo esses insucessos, a gente fica paralisado só na desesperação, na revolta, na não aceitação das coisas, sem perceber. Nessa taça de insucesso também guarda um aprendizado muito valioso, que se eu souber extrair dele o aprendizado real, quando eu vivenciar o oposto, porque vivenciarei, a nossa vida é formada desses êxitos e insucessos, é que então eu vou saber aproveitar melhor esse êxito. Interessante, né? Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez o conteúdo divino. Então, a finalidade da taça é a mesma, né? Há um conteúdo divino que reside dentro de cada uma dessas experiências. E muitas vezes o erro profundo é a gente
só querer extrair aprendizados na hora da alegria. Mas nós temos as duas taças, a nossa vida é necessariamente composta dessas duas etapas. E triste de nós, se não soubermos de fato aproveitar quais são as lições, qual é o conteúdo daquela taça que a gente considera, por exemplo, um sucesso, uma infelicidade, né? E aí vamos terminar aqui, Hamed, que fala: a vida providencial nos apresenta benefícios sobre diferentes aspectos, para que possamos recolher as dádivas do discernimento e ampliar nossa consciência. Então é a mesma coisa, né, gente? Ou seja, na luz e na sombra, no mal e no bem, eu vou vivenciar o quê? Um discernimento maior de por qual caminho andar, por qual experiência escolher a partir de vivenciar os dois lados da mesma moeda, que Emmanuel vai chamar ali das duas taças, né? E Jarramed fala que são duas faces de uma mesma moeda. Por quê? Porque a moeda é o que Emmanuel fala que é o mesmo conteúdo, são duas taças com o mesmo conteúdo, aprendizado, evolução. Cada uma dessas taças, cada face dessa mesma moeda, tem ali um aprendizado, né? Contido muitas vezes oculto no primeiro momento, a nós, que ainda não temos esses olhos de ver, né? Somente percebemos que o reverso nos carrega sempre em seu triunfo. O reverso nos carrega sempre em seu triunfo. Quando descobrimos que a mente divina por nós expande em toda parte o perfume do seu conhecimento. Então é isso, muitas vezes por trás desses reversos e não do triunfo, é que muitas vezes a gente vai encontrar bens preciosos e imperecíveis da alma, né? Então, queridos, espero que tenha sido um estudo proveitoso. É bonito ver autores diferentes comunicando uma mesma mensagem na essência. Porque se você tentar aplicar isso na sua vida, com boa vontade mesmo, porque muitas vezes é difícil a gente extrair esses aprendizados na dor, mas muitas vezes a gente vai colocar isso em prática e vai perceber que o resultado é esse mesmo, né? Das nossas grandes dores, daquilo que a gente menos queria vivenciar, das nossas maiores dificuldades, a gente angariou ferramentas e se transformou nos seres que nós somos. E que muitas vezes, sem esse tipo de experiência, a gente não teria conseguido estar ou ser quem somos. Então, é bonito ver que por trás dessas cicatrizes, muitas vezes de feridas doloridas, que bonito é perceber que história legal eu estou construindo, que ser humano eu estou me transformando. E aí a gente vai perceber exatamente isso, que existe por trás do mal aparente lições belíssimas da vida e esse, como diz bem Hamed, né? E esse perfume da vida que está harmonicamente espargida por todos e por tudo. Então, um beijo no coração de cada um de vocês, uma boa quarta-feira e até semana que vem, se Deus nos permitir. Um abraço.